E glória a Deus, Deus tem dado para a União Europeia, para a Alemanha, condições de abraçar ali milhões de sírios. É uma coisa que, se você não sabe, no Brasil, nós temos uma entidade evangélica nossa, ligada à Igreja Presbiteriana, que já recebeu 55 pessoas, enquanto o governo brasileiro não tinha recebido nenhum, zero. E esse grupo, né, que é a entidade O Mais, ele já faz isso há 2 anos e meio, glória a Deus, e dando suporte, arranjando emprego, acompanhando a família e trabalhando a vida dessas pessoas. Alguns irmãos da igreja estão indo para essa missão esse ano, glória a Deus. Pode falar, pastor Nildo, depois eu passo a palavra a Fabiana para deixar uma palavrinha com a igreja aqui. O pastor Nildo falou que quer que fale em alemão, mas eu vou falar em árabe, marhaba. Que coisa é essa? Moro na Alemanha falando em árabe. Se você quiser saber um pouco mais, hoje eu vou explicar um pouquinho do que a gente faz na Alemanha. Se você quiser saber um pouquinho mais, dia 18 de fevereiro, aqui no culto de quarta-feira, no estudo bíblico de quarta-feira, o pastor Jonas me deu mais tempo, onde você pode vir, fazer pergunta e vai saber muito mais do nosso ministério e o que a gente tem feito lá na Alemanha mais profundo. Hoje é um prazer muito grande para mim estar aqui. Tem que pegar a fraldinha da Naomi para eu não chorar, porque aqui é a minha casa, foi aqui que eu cresci, e é daqui que a gente tem muita saudade. Vocês, cada um de vocês não são a minha família de sangue, mas são a nossa família da fé. E a gente tem muita saudade de vocês. Muito obrigada por todos que têm orado pela minha vida, pela minha filha, pelo meu marido. Pode colocar a foto aí da nossa família. Essa é a nossa família quando a Naomi era bem pequenininha, 1 semana de vida. O Sebastião, ele é alemão, é o meu esposo. Ele infelizmente não pôde vir. Deus abençoou a gente com uma passagem. E aí então vem a mãe e a filha. E o Sebastião também está terminando os estudos dele, ele precisa fazer o TCC, ele me ajudou bastante com a Naomi, agora precisa ter um tempo lá de correr atrás. E ele mandou um grande abraço para a igreja, e ele fala que não existe igreja como vocês na Alemanha. Quem dera tivesse essa igreja na Alemanha, vamos todo mundo junto comigo. É o nosso desejo. E aí o pastor Jonas falou, não, menina, pode vir falar lá no culto, a igreja está orando por você, pode falar para o batismo da Naomi. Tá bom, pastor, eu falo. Mas aí fiquei um pouco nervosa, porque uma igreja tão grande, e faz tanto tempo que eu não falo para bastante gente, daí eu fiquei, ai Deus, fala comigo, o que eu faço? Como que vai ser? Porque a gente é pecador, a gente tem que ficar nervoso, tá aqui, a gente é gente. E aí eu orei bastante, pensando sobre o batismo da Naomi, o que isso significa para mim, o que isso significa para o Sebastião, o que isso significa para a gente como igreja, e a gente como missionário também, e Deus foi falando ao meu coração, eu fui orando, e a palavra de Deuteronômio, o capítulo inteiro, capítulo 4, veio ao meu coração, mas como a gente não tem muito tempo, e eu queria falar muita coisa para você, que são muitas informações. Eu queria que a gente lesse junto o versículo 9. Deuteronômio 4, 9. Eu coloquei aí no PowerPoint. A gente pode ler junto como igreja? A gente pode ler junto. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, que não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esse versículo falou muito ao meu coração esses dias. E eu, como filha da igreja, como filha do Jacó, como irmã gêmea da Fernanda, se vocês veem por esses dias aí, até
semana que vem eu vou estar aqui ainda, depois eu vou embora para a Alemanha. Então, tem algumas pessoas que não sabem que eu tenho uma irmã gêmea. Então, eu estou aqui hoje, a minha irmã toca no louvor também. Então, se vocês, por acaso, veem alguém aqui andando por Limeira ou aqui na igreja, não sou eu, é a minha irmã gêmea, a Fernanda, que também é filha do presbítero Jacó. Aqui, quando a gente cresceu aqui na igreja, várias pessoas, muita gente, até quando eu estava no Pará, lá, tinha gente que pensava que era só uma. Então, mesmo crescendo aqui na igreja, vale sempre a pena a gente falar, somos duas, nós somos filhas do Jacó, a minha irmã mora aqui em Limeira, é casada com o Robson, e eu sou missionária lá na Alemanha. E esse versículo fala, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Leva a gente a guardar a nossa alma, a guardar o nosso coração, ouvir a palavra de Deus. Aqui esse Deuteronômio, Moisés, ele estava preparando o povo, Deus estava falando com Moisés, para eles receberem a terra prometida, e nisso eles fariam diferença entre as nações. O capítulo 4, ele fala sobre Israel ser um povo diferente. De tudo que eles viveram, de todas as experiências que eles tiveram com Deus, todas as vitórias. Isso é o meio de que eram feitas missões no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, era missões, era vinde e veja o povo de Deus. Veja, nós não somos uma nação idólatra, nós somos o povo que serve o Deus vivo. Então, as nações ao redor, para falar uma linguagem mais atual, os países ao redor viam o povo de Israel, os povos ao redor, viam o povo de Israel como o povo do Deus vivo. Eles não tinham vários deuses, eles tinham somente um Deus. E eles tinham, Deus falava com eles, não era um Deus somente de sacrifício, mas era o Deus vivo que falava com eles. Deus usou Moisés, usou Abraão, depois usou juízes, profetas, reis e sacerdotes. O nosso Deus, é o Deus vivo, que fala com a gente. E aí eu também lembrei disso, quando eu estava lendo esse versículo, eu falei, Deus, é esse versículo que a gente vai ler hoje, porque aqui nessa igreja, eu também aprendi muito do Senhor. Aqui nessa igreja, através dos nossos pastores, presbíteros, conselheiros, eu aprendi a ouvir o Senhor. E isso, tudo que eu aprendi aqui, tudo que a Fabiana talvez seja hoje, tem contribuição dessa igreja, porque aqui nós ouvimos o Deus vivo. Aqui nós temos momentos de luta, momentos de vales, momentos de dores realmente, mas aqui nós aprendemos a ouvir a Deus, aqui nós aprendemos a conhecer o Deus, que não é que a vida vai tudo bem, aqui não é o Deus da riqueza, vem aqui te dou um dinheirinho, não, aqui é o Deus vivo, que nós sacrificamos nossa vida, aqui nós morremos diante da cruz, porque nós temos um Deus que promete salvar. É o tema do nosso mês aqui na nossa igreja. E aqui a gente aprendeu, aqui eu, Fabiana, podia entender o que significa a palavra de Deus e o que é missões. No Antigo Testamento era vinde e veja. E depois Jesus cumpriu toda a palavra, Jesus cumpriu todas as profecias. Nele, o Deus vivo se encarnou e se fez presente. E no Novo Testamento, a partir da vida de Cristo, a partir dos evangelhos, o Jesus encarnado, missões mudou. Não em relação ao vinde e veja, porque o povo de Israel se apartou do Deus vivo. O povo de Israel não foi o Deus vivo que se apartou de Israel. Foi o povo de Israel que olhou as nações ao redor e falou, eu quero ser como eles. Cansei. Vou copiar o Deus deles. E eles se afastaram do Deus vivo. Mas o Deus vivo ama muito o povo de Israel. O Deus vivo ama muito você e eu, porque através da vida de Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós, como igreja, nos tornamos o Israel do Senhor. Nós somos a nova aliança do nosso Deus. Isso é um privilégio maravilhoso. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo Salvador, ele é o Israel do Senhor. Deus, ele ama você e ele não quer viver longe de você. Por isso que ele deu o seu filho para morrer por você na cruz. Ele derramou a sua graça e a sua misericórdia e chamou o povo dele. Fala, venha meu filho,
eu te amo e vou morrer por você. E essa mensagem foi claramente pregada ao meu coração, ao coração da nossa família aqui na igreja. Isso foi transbordando ao meu coração e transformou a vontade de falar, eis-me aqui, Senhor. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor tem transformado o meu coração. Eu quero ir, eu quero cumprir o teu ide. E é isso que nós como família, eu e o Sebastião, meu esposo, nós pretendemos ser na Alemanha, sal e luz naquele país. Nós hoje desenvolvemos um ministério entre os refugiados que têm chego naquele país. São muitas histórias, são muitas pessoas. A Síria hoje tem, aqui na mídia brasileira, vocês ouvem bastante da Síria, do grupo ISIS, terrorista, do grupo Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, mas existem muitos grupos terroristas. Existem não somente grupos terroristas, mas existem catástrofes naturais. Aqui no Brasil tá na moda, as minorias. As minorias não existem só no Brasil, existem no mundo inteiro. E tem muita gente sofrendo. Mas também Deus tem feito muitas coisas. E é um privilégio poder ir e fazer a diferença. É um privilégio poder ser sal e luz. E é um privilégio ter a oportunidade de ver, como diz aqui no versículo 9, que o objetivo do povo, o que Deus queria para o povo de Israel era: e farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deus queria que o povo de Israel continuasse ensinando os filhos dele. Quem sou eu? O que eu fiz na história? O que eu fiz na sua vida? Te libertei do cativeiro, te dei uma nova chance. E o povo de Israel esqueceu disso. Eles não fizeram isso. Infelizmente, há muitos países que eles não conhecem a Jesus. Há muitos países que não há liberdade religiosa. O Brasil, vocês estão passando uma crise, a gente está passando uma crise muito difícil, muito dura, a gente sofre. Mas a gente ainda tem liberdade, a gente ainda tem a nossa igreja. Pode passar a próxima foto, por favor, Zé? Essa foto é uma foto que eu gosto muito, que nós estamos sorrindo. Isso me motiva de ver essas duas mulheres sorrindo. O nome dela eu vou mudar o nome delas por questão de ética. O nome dela é Nua e Nayara. A Nua é a mãe e a Nayara a filha. Os nomes delas são parecidos com esses. Elas são do Irã. A Nua, ela era uma mulher bem-sucedida, professora de inglês, e ela viajava o mundo inteiro. Numa das viagens, ela recebeu um folheto. Ela era muçulmana, do Irã. E ela ouviu a primeira vez a palavra Jesus, em inglês. Isso ficou na cabeça dela, no coração dela, e ela voltou em Teherã, no Irã. E ela foi procurar no Google, quem é Jesus? E ela, muçulmana, num país que ela não tem outra opção. Lá o Irã foi o primeiro país a ser um país democrático islâmico. Não sei onde tem democrático. O islâmico a gente sabe. Mas democrático não existe naquele país. Então, a maioria lá é muçulmana, apesar que eles nem sabem que eles são muçulmanos. É igual no Brasil. Todo mundo é cristão. Enfim. Mas no Irã, ela conhecia somente o Islã. E ela procurou no Google quem é Jesus, e quando ela leu aquilo, o coração dela queimou, e ela chorou, e a filha dela chegou e falou: mãe, que foi? E ela compartilhou com a filha dela, ela sem saber, estava cumprindo o mandato do Senhor, de ensinar a filha dela quem é Jesus. E nisso a filha dela também entregou a sua vida a Jesus, e elas começaram a procurar no Google, no Irã, quem é Jesus. Nisso, elas descobriram que tinha um pastor que dava discipulado para os novos convertidos no Irã. E, gente, Deus
ele nunca perde o controle da história. Eu, na Alemanha, eu tenho muitos amigos muçulmanos, conheço muito muçulmano, tem chego muito muçulmano lá. Eu não tenho medo dos muçulmanos, porque eu confio no Deus que nunca perdeu o controle da história. O Senhor Jesus está no controle, e Ele está no controle da história dos povos muçulmanos da Europa e do Brasil. E a Nag, e a Nua, e a Nayara, e ela entrou em contato com esse pastor, e ele convidou um dia, fez um discipulado com ela pela internet, e convidou um dia para ele para ir nessa igreja, numa igreja subterrânea, numa igreja escondida. E nesse dia, a polícia chegou. A polícia matou o pastor. A polícia matou várias pessoas que estavam reunidas naquela igreja. A Nayara, que é a filha, entrou em coma. Elas ficaram muito tempo internadas. E quando o marido dela, a polícia baixou na casa deles, elas pegou tudo. Ela estava internada, quase morrendo. E como a filha dela estava internada, a polícia não prendeu ela. E por causa disso, no hospital, enquanto ela estava internada, a filha dela acordou, ela fugiu. E eles chegaram até a Alemanha. Eles chegaram antes da crise dos refugiados. Já faz 2 anos que ela chegou na Alemanha, ela não sabia alemão, ela não sabia nada, e Deus me deu o privilégio de conhecer essas 2 mulheres. Deus tem me dado o privilégio de conhecer e trabalhar com as pessoas da Síria que perderam tudo. Talvez você investiu a sua vida inteira para comprar uma casa, para ter um lar. Essas pessoas também, elas investiram a vida inteira, e da noite para o dia, elas perderam tudo. Há países que não têm, da África, da Argélia, da Somália, eles não têm condições de viver naquele país, que vive constantemente em guerra. E eles fogem para a Alemanha. Muitos deles são muçulmanos. E essa é a oportunidade da igreja alemã, da gente ir, através do encontro, simplesmente abrir a porta e falar: venham. Deus tem dado oportunidade para a igreja alemã. Mas, infelizmente, a igreja alemã não é uma igreja como a nossa. Pode passar a próxima foto? Essa é uma cadeira. Por que eu trouxe uma foto de uma cadeira? Quando a Naomi nasceu, a gente foi abençoada. Uma igreja ficou sem pastor. E tinha uma casa pastoral, e eles falaram: tem uma casa muito grande, vem morar aqui, vocês podem morar aqui. A gente, missionário, Deus tem abençoado tantas nossas vidas, tem feito tantas coisas. E é um privilégio ser missionário, que é coisa que a gente nem imagina, Deus vai e abençoa. E a gente orou por um apartamento maior, Deus deu um apartamento muito maior. Agora a gente pede: Deus, dá um apartamento certo. Por causa que a Naomi aqui sozinha é um pouco difícil. Mas essas coisas que Deus faz, e Deus mostra pra gente: está aqui, minha filha. Eu estou olhando para você, eu vejo as suas necessidades. Eu tenho uma igreja que ora por vocês. E essa cadeira aí, quando a gente mudou, a gente tinha uma mesa que daí ela abria e ficava maior. E aí a gente falou: então a gente precisa de cadeira agora. E aí a gente ficou sabendo de alguém que tinha uma cadeira, e aí o Sebastião foi buscar a cadeira. Na hora que ele chegou, ele viu que era uma igreja. Ele falou: nossa, mas por que eu vou pegar uma cadeira numa igreja? Aí ele falou: é porque a igreja fechou. A igreja só tinha velhinho. E a igreja fechou. Nós estamos doando tudo, nós estamos doando cadeiras. Onde as pessoas sentavam no culto, as igrejas estão morrendo, as igrejas estão fechando. E aí esse texto, voltando para esse texto, a gente vê que a Alemanha é um país, é a 3ª economia do mundo, é um país que tem oportunidade de trabalho, é um país frio, cinza, no verão é muito quente, e no inverno é muito frio. É um país realmente muito bonito, mas é um país onde as pessoas esqueceram do Deus deles. É um país onde os pais não cumpriram o ID dentro da própria casa, onde os pais não ensinaram os filhos, onde os pais
se deixaram levar pela estabilidade financeira, pelos seguros, por tudo que o mundo oferece, tal como o povo de Israel. Hoje, no batismo da Naomi, hoje, com essa alegria de estar aqui na igreja, eu e o Sebastião, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas nós nos comprometemos. E o desejo do nosso coração é ensinar a palavra a Naomi, para que ela cresça nos caminhos do Senhor. Para que ela também possa ser sal e luz. Tem mais uma foto que eu fiquei em dúvida se eu ia passar, mas ela é tão linda. Pode passar a próxima foto? Essa é a Naomi, que é a nossa amiga Deverly, da Turquia. Ela é toda de burca. E ela ama Naomi. Eu não vejo essas mulheres, eu não vejo essas pessoas. Eu não tenho medo do Islã, eu não tenho medo dos muçulmanos. Não tenho medo de homem-bomba. Se acontecer alguma coisa, eu vou para o céu. Estou no lucro. Quem está no prejuízo são eles, mas enfim. Nós não temos medo. Pelo contrário. Nós cremos no Deus vivo. Nós cremos no Deus misericordioso. No Deus da graça que fala com a gente. E nós, como família, nós agradecemos essa igreja por toda a oração, por toda a contribuição financeira, os presentinhos para Naomi no nosso chá de bebê, pelos recados de encorajamento, pela amizade. Vocês, igreja, têm um potencial muito grande. Vocês do Brasil. Quando eu chego na Alemanha, o nosso pastor, líder da PMT, ele ficou impressionado. Enquanto nossos líderes na Alemanha admiram a gente brasileiro, o alemão ama o brasileiro e ele fala, quem dera nós fôssemos felizes como vocês. Talvez você aí sentado, olhe para a crise do Brasil e fale, não aguento mais, quero ir embora, quero um passaporte vermelhinho. Mas vocês têm muito mais. Nós temos o Deus vivo, nós temos o Senhor Salvador Jesus. E isso é muito mais importante do que sustento, do que seguridade financeira, do que todos os luxos que esse mundo pode dar. Que eu e você, que nós como pais da Naomi, nós não sejamos como o povo de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida da Naomi. Que nós possamos ensinar o caminho da palavra do Senhor para ela. Mas que a gente, como Igreja Presbiteriana de Limeira, também cumpramos o nosso ID, de falar do Evangelho para os nossos filhos. Não dar todo o presente. Eu estou, às vezes, aqui, eu falo, nossa, a Naomi tem só 6 brinquedinhos, e aqui as crianças têm tanto brinquedo. A gente pode ter brinquedo, pode dar brinquedo para o filho, mas o mais importante é a palavra do Senhor. E o mais importante, não somente para os seus filhos, eu não quero só isso para Naomi, eu quero para todas as pessoas que estão chegando naquele país, eu quero para a igreja alemã, que eles conheçam um Deus vivo. Que eu e você, nós sejamos missionários do Senhor, que nós possamos falar do amor dele, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para todos que o Senhor colocar ao nosso redor. Com sabedoria. Eu não fico distribuindo folheto. Na Alemanha, com os muçulmanos, é uma maneira de evangelismo muito diferente, mas tem sido gratificante ver a obra do Senhor na vida dessas pessoas. E nós agradecemos muito. Muito obrigada, igreja. Muito obrigada a você que está aí, por orar por nós, por sustentar a nossa família, por segurar as cordas da gente que está lá no campo. Amém. Vamos colocar em pé. Para nós pastores é privilégio um dia como esse. Quem viu a Fabiana crescer, com seu amor sempre por missões, influenciado por outra missionária, né, a Danila, a Sara,
que discipularam, que ensinaram, eu pude ver ela crescer. Hoje ter esse privilégio de batizar a filha dela. Quem queria, né? Que a Fabiana ia casar, que a Fabiana ia para a Alemanha, que a Fabiana ia ser mãe, e a gente poder batizar o filho dela. Isso é um privilégio tremendo, isso é algo que no nosso coração brota, para nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Que você, Fabiana, continue sendo bênção, como você foi bênção aqui, tem sido bênção aqui e influenciou muita gente. Que lá na Alemanha você também faça diferença e saiba que há uma igreja aqui, orando por você, sustentando a sua vida. Tá bom? Conte sempre com a gente, com a igreja. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela vida da tua serva, pela vida do Sebastião e pela vida da Naomi. Pai, nós abençoamos essa família missionária, que em nome de Jesus o Senhor esteja sustentando. Não deixe faltar o pão de cada dia, ó Pai, na mesa dos teus servos. Que eles tenham, ó Pai Santo, a unção do Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito, para proclamar, ó Pai, a salvação que só há em Cristo Jesus. Que eles sejam boca de Deus, ó Pai, para esses refugiados, para esses muçulmanos, que eles possam contar mais e mais testemunhos, ó Pai, de muçulmanos se rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o ministério deles ali, e que a Naomi cresça na graça, no conhecimento do Senhor, e que ela seja também, ó Pai, como já é, missionária do Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Final, a Fabiana está aí, converse com ela, né, queira saber mais, e na quarta-feira, sem ser essa quarta, na outra, dia 16, ela estará, dia 18, ela estará aqui conosco, compartilhando a palavra do Senhor, e você vai poder fazer perguntas, tá bom? Dia 17, perdão. Quarta-feira, sem ser essa quarta, na outra.